Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui ao Terapia de Escritor. Hoje está no ar aqui o 6º episódio e hoje vai funcionar um pouquinho diferente aqui, eu vou contar para vocês. Hoje quem será o entrevistado é eu mesmo. Isso mesmo, pessoal, hoje eu vim contar aqui um pouquinho, né, sobre minha carreira, sobre os bastidores, mas só que quem vai me entrevistar não vai ser eu mesmo, né, não tem como. Quem vai me entrevistar aqui vai ser o Lisédar Batista, ele que já participou da estreia aqui do Terapia de Escritor e hoje ele estará me entrevistando aqui, falando sobre minha carreira, falando sobre os bastidores da escrita, e hoje também tem que ter esse tempo, né, também para eu falar, é importantíssimo também, né, o dono do programa também tem que falar um pouquinho, falar dos projetos, né, ter um momento ali para conversar. Então, hoje estou muito feliz aqui para conduzir também, porque eu vou ser entrevistado, é minha primeira vez sendo entrevistado, nunca fui entrevistado, então para mim é muito gratificante. Então eu quero que vocês gostem bastante, eu espero que vocês gostem bastante, né, na realidade. E sem mais delongas aqui, eu vou dar um recadinho para vocês. E o Terapia de Escritor de hoje é um oferecimento da Yumi Shop Brasil. Isso mesmo, ela já estava disponível aqui no nosso canal, no episódio anterior, e hoje ela está tendo mais um oferecimento aqui no nosso programa. Então, se você é fã de cultura asiática, de todo o universo de anime, doramas, produtos ali que envolve a Ásia, vocês vão amar conhecer a Yumi Shop. Então, está disponível pelo Instagram e a Shopee, lá vocês conseguem comprar de diversas formas, tem caderno personalizado, tem pano de prato personalizado, eco bags, e tudo com o universo do anime e do dorama e também do K-pop, que é muito importante. Se você é um fã do K-pop, lá tem photocards maravilhoso, então eu super amo de verdade, eu super recomendo para vocês. Corram lá na Yumi Shop Brasil, lá na Shopee, pode fazer seu pedido por lá e também pelo Instagram, que é muito legal, você consegue ter um contato maior lá pelo direct e também comentar nos posts lá, muito legal. E tem a produção do dia a dia lá que eles fazem, então é muito legal, eu super recomendo para vocês conhecer a cultura asiática e consumir produtos da Yumi Shop Brasil. Então esse é o oferecimento de hoje aqui do canal, um beijão e procure eles lá. Pessoal, hoje nós vamos ter uma inversão de papéis. Eu sou o Lisédar Batista, o entrevistado do primeiro episódio, e eu vou entrevistar ninguém menos que o dono do podcast, o Henrique de Andrade. Para quem não sabe, o Henrique de Andrade, ele tem várias ocupações diferentes além de ser escritor. Ele é dono deste podcast, ele também grava vídeos, ele canta, ele fala japonês, tem uma loja, é drag queen e várias outras coisas. Então, pode entrar, Henrique, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, nossa, falou tudo. A Barbie Profissões, adorei. Mil e uma funções. Mil e uma funções, é real, verdade. E eu fico feliz, de verdade, por ter topado aqui o projeto, fico muito feliz. E vai ser massa, vai ser maravilhoso. Que bom. Então, eu sei que você já respondeu algumas perguntas sobre a série Entrelaços, mas eu acho que nesse período de tempo, de alguns meses, você já deve ter repensado muitas coisas, já deve ter mudado de ideia, já deve ter mudado sua percepção. Então, eu vou fazer algumas perguntas para conhecer melhor você e a sua obra, tá bem? Fechou. Maravilha, ainda mais Entrelaços, maravilhoso. Então, a minha primeira pergunta é: você acha que a sua escrita tem mais a ver com as coisas que você está buscando atrair ou com aquilo que você tenta fugir? Na verdade, é que depende, é um pouco de tudo, né? É uma junção. Eu acho que eu tento atrair a questão do romance. Eu tento atrair um romance pra minha vida? Talvez, às vezes sim, às vezes não. Mas o Entrelaços, ele tem um pouco de tudo. Eu tento atrair as coisas que estão ali e tal. É até um pouco de frustrações também, eu coloco ali também. Mas, de verdade, eu tento organizar tudo certinho. Como posso falar? Até a palavra fugiu, peraí. Eu tento organizar todas as ideias para não parecer que eu estou frustrado e aquilo tem que ser da minha vida, sabe? Aquilo parece que é da minha vida. Então, eu normalmente, tudo que eu vou fazer sobre Entrelaços, eu penso muito. Eu sou uma pessoa que pensa demais. E algumas coisas eu queria ter vivido de verdade ali, porque a maioria não acontece na minha vida, né? Não acontece nada. Minha vida é super parada em relação a isso. Romance aqui não existe. Então, eu creio que muitas coisas poderiam ser vividas aqui no meu pessoal e também tá no livro, mas a metade não está, tá? Às vezes é uma vontade ali e tal, mas não tem Um muita sonho. vivência daquilo. Isso, um sonho também.
mas não tem muita presença da minha vida ali. Tem algumas partes ali que eu posso falar, sim, é presente e tal, mas não tudo. Eu normalmente eu gosto muito de criar, sabe? Criar Entendo. imaginar muito, sabe? As coisas. Então, no caso ali do Entrelaços, eu imagino como um romance possa ser, porque eu não tive muitos romances, eu falo assim, eu não tive muitos romances, não tive muitos amores, não tive muitas coisas assim. Então, no caso ali, quando eu vou basear alguma coisa do personagem, que eu acho que é uma coisa possível que possa acontecer num relacionamento, tá? Então, nesse caso, é isso. Tem muita tentativa e erro também, né? Sim, com certeza. Não, na parte ou Entrelaços eu costumo dizer que o Entrelaços ele é muito difícil. É o meu amor e meu ódio, porque assim, eu comecei a escrever o Entrelaços, foi uma época difícil. Então, assim, eu sempre pensei em desistir. Eu sempre sou aquela pessoa, nunca vou pensar em persistir. Eu sou a pessoa que pensa em desistir. Essa é a Mas merda. às Essa é vezes é bom, porque às vezes você abre mão daquilo que tá fazendo mal, né? com certeza, não, isso é verdade. E assim, eu não conseguia dar um passo à frente. Então, eu, tipo, sempre pensava, não, eu não vou fazer isso aqui, não, porque não vai dar certo. E o Entrelaços foi desse jeito. Os 3 volumes para acontecer, né? Esse terceiro volume que vai sair logo em breve aí, para ele acontecer, foi uma neura na minha cabeça, entendeu? É um processo muito lento, porque cada livro sai a cada um ano, entendeu? E a escrita é difícil para mim, de certa forma, porque se é em primeira pessoa e tal, eu quebro a cabeça legal, eu tenho que estar vivendo o personagem ali, né? Então eu acho que é muito mais difícil ainda. De fato. Aí, minha segunda pergunta é: o nome do podcast, Terapia de Escritor, tem a ver com a sua relação de catarse por meio da escrita? Bom, terapia de escritor, eu vou contar como que aconteceu terapia, na verdade, já aqui tá a pergunta aí, já vou contar tudo logo. Bom, terapia é algo que já acontece comigo há algum tempo, né? Eu faço terapia, né? Conversar é um ato de terapia, é um ato de você, né, tá ali desabafando, né? Também. Então, terapia de escritor, ele surgiu num momento que eu tava pensando, tipo, os escritores não têm lugar, sabe, para falar. Não tem um programa de TV, não tem algum podcast de verdade que tragam eles para conversar. Então, eu pensei nisso. Eu tô querendo ser entrevistado, eu também quero falar sobre meus projetos, mas só que não, só que ninguém me chama. Então, por E é que não muita gente criar? interessante sem oportunidade também, né? Exatamente, com certeza. Tem muita gente interessante que poderiam estar sendo entrevistadas, mas não acontece, é raro acontecer. Então eu fiquei meses pensando sobre esse projeto do terapia. Eu fiquei tipo, será que é certo eu fazer isso? Aí eu tava, tipo, muito incerto e tal. E eu falei, não, vou fazer isso aí e tal. E a maioria das minhas ideias acontece num momento mais inoportuno. Ou quando eu tô com uma extrema ansiedade, ou quando eu tô tomando banho. Ou seja, minhas ideias sempre vêm no banho. Aí eu fico, opa, é aqui, agora é esse momento. Criei o Todo mundo tem terapia, ideias no banho. com certeza, com certeza. Aí eu falei, e o nome terapia, ele surgiu justamente por isso, porque eu sempre tô fazendo terapia, entendeu? Minha vida, semanalmente, tem terapia. Então eu achei super cotidiano. Então, para ter o nome terapia, ali tem que casar também com minha vivência. Então, por isso terapia de escritor, onde o escritor pode falar, onde o escritor possa fazer tudo o que ele quiser e se sentir suave, sabe? É literalmente isso. Sei. Minha outra pergunta é: você começou a escrever os seus livros em cadernos, blocos de notas do celular, Word ou todas essas formas juntas? Olha, foi uma junção de algumas coisas também. Na verdade, na realidade, quando eu comecei o Entrelaços, eu tava, como havia falado, eu tava num momento muito ruim da depressão. Eu tava, tipo, sem perspectiva nenhuma. Aí, o que que acontece? Eu comecei a ter ideia de um livro. Nem era Entrelaços ainda, era outros livros e tal. Aí, quando eu comecei a escrever, eu sempre fazia minhas anotações no caderno. No caderno mesmo. Eu sou do modo antigo mesmo, escrever no caderno todas as ideias que eu tenho para depois passar para o computador. O computador, notebook, é a última fase ali do processo. Porque eu escrevo tudo, bloco de notas, caderno. O notebook eu uso só sabe, de último caso?
quando vou escrever minha história no Word ali, tudo bonitinho, eu formatando. Mas tudo que eu faço é tudo no caderno. Eu amo, de paixão. Ter agenda, ter caderno, é a melhor coisa do mundo. Ainda mais para quem é escritor, eu adoro papelaria. Então, eu costumo escrever os meus livros partindo do bloco de notas. Eu vou anotando as ideias, depois eu vou juntando e eu coloco no Word por último. É maravilhoso. Eu gosto também de bloquinhos de nota, viu? Ajuda muito. Sendo bloco de notas, né, físico ou digital também é muito bom. Então, agora eu vou para o bloco 1 desse podcast, que é o Tarô de Freud, Psicanálise e Magia. Uou, já tô. Já o nome. Pode, já tô até esperando, vai. Pode. Então, minha primeira pergunta é: como você definiria cada livro da série Entrelaços em uma palavra ou frase curta? Cada livro do Entrelaços. Vamos lá, o volume 1, Entrelaços, que é a abertura. Timidez. O volume 1, timidez. Volume 2, como ele tá indo, o Murilo tá indo num processo novo, amadurecimento. E o volume 3, eu acho Felizes para Sempre. Você pode colocar assim. Olha, Eu acho que Felizes para Sempre, poderia colocar o Felizes para Sempre, porque é um amor ali que realmente deu certo. Vocês vão entender no livro que eu não posso contar muito aqui, que vai sair em setembro, mas enfim. Mas é que deu certo, entendeu? Então é maravilhoso. Minha segunda pergunta desse bloco é: qual cor expressa bem o temperamento do Murilo e qual expressa o temperamento do Lucas? Murilo, eu me inspirei um pouco em mim, tá? Em umas partes, em questão até emocionais também. A cor roxo. Inclusive aqui no fundo, aqui roxo, lilás. E o Lucas, talvez uma cor mais azul, que parece que transmite um pouco mais de paz, sabe? Azul e vermelho, se puder colocar duas aí, azul e vermelho, Pode porque colocar. a paz e um pouquinho também ali, que ele é batalhador, então acho que isso. Agora eu vou ler os significados dos números de 1 a 9 e você vai falar qual deles define melhor a sua trajetória, escrevendo a série Entrelaços. Beleza. Número 1, individualidade. 2, dualidade. 3, criatividade. 4, perseverança. 5, liberdade. 6, harmonia. 7, busca interior. 8, poder. 9, compaixão. Eu acho que criatividade. O número 3. É 3, né? Criatividade. Deixa eu Com ver certeza. Aqui. É 3. Com certeza 3, criatividade. Porque, para o Entrelaços existir, eu precisei ser criativo. Né? Porque toda uma criação, toda uma ideia mirabolante aqui na minha cabeça. Então ele precisou ter uma criatividade muito ali. E para criar todo o universo ali, que é um universo tá grande, então com certeza a criatividade em primeiro lugar, é o que define. Então agora nós vamos para o bloco escritor ou dramático. Para mim, todo escritor é um pouco dramático. Mas aí a gente vai ver se você é mais escritor ou mais dramático. Né? Uhum. Vamos lá. Enfim, para realizar o seu diagnóstico de maneira adequada, eu vou precisar saber se você preenche alguns requisitos dessa lista, tá bem? Beleza. Escrever cenas cheias de saudosismo e nostalgia. Tem esse sintoma? Olha, eu acho que não. Cheio de saudosismo, eu acho que não. Não, acho que não. Eu não posso também dar certeza. Eu acho que não. Tá bem. Agora eu vou para o próximo. Ser afetado emocionalmente pelas atitudes dos seus personagens. Sim, 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 Ever, com certeza, sem palavras, com certeza, acho que o que mais acontece. O próximo sintoma é ser um criador ciumento da própria criação. Com certeza também, com certeza, um ciúme total. De verdade, eu tenho muito ciúme de Entrelaços, inclusive. Muito. Ficar mal porque divulgou um livro e ele flopou. Ai, pegou na ferida. Eu Também. também já flopei. É foda. Pegou na ferida. A parte do flop não é fácil. Não é fácil. Mas, real. Acontece e eu concordo.
Ai, Ter algum desentendimento com um amigo, conhecido ou familiar por causa de alguma coisa que você já escreveu. já tive. Aconteceu, então, real também. Aconteceu algumas vezes. Acontece. Tentar rebater um hater à altura e ter problemas com a moderação de alguma rede social. Eu tenho problemas com a moderação das redes sociais, sim, porque às vezes as pessoas vêm falar merda, entendeu? Desculpa aqui falar merda, mas eu tenho que falar mesmo. Mas aí vem Não, falar mas pode merda e eu falar. quero responder. Eu quero responder tipo quádruplo, mas eu não posso, infelizmente. Eu sou uma pessoa que bate de frente. Mas, no caso, às vezes, o mais certo a fazer é você ser uma pessoa mais ok, pra preservar aqui a mente, sabe? Quais foram seus maiores dramas enquanto escritor até agora? Ai, eu tenho muitos, inclusive. O que eu posso citar agora é. Como fala? Bloqueio criativo, esqueci a palavra. Então, bloqueio criativo. Acho que o maior drama pra mim é quando eu tenho bloqueio criativo, porque eu sou uma pessoa que pensa muito, eu sou uma pessoa que gosta de criar muito. Então, para mim, isso não tendo a criação, pra mim é um terror. Eu amo criar, eu amo estar fazendo alguma coisa, entendeu? Tá criando alguma coisa, uma história, nem que seja uma crônica, nem que seja qualquer coisa, tem que criar, entendeu? E tendo esse bloqueio criativo, é o que me ferrava. Quando eu estava escrevendo o Entrelaços, o volume 1, aconteceu de eu ter um bloqueio criativo durante a escrita. Eu fiquei por volta, acho que de uns 15 dias, sem escrever. Só que aí já tava esquecendo a história. Já tava esquecendo onde que eu já tava fazendo as coisas e tal, como que era, como que realmente estava rolando. Aí, no caso, me ferrei muito. Eu me ferro até hoje por conta disso. Aí, inclusive, é uma realidade que está acontecendo comigo agora, é o bloqueio criativo. Eu acho que é um dos piores dramas que eu vivo sendo escritor, é o bloqueio, porque eu me auto-saboto também, entendeu? Eu tenho a minha auto-sabotagem também, aí pronto, aí só junta o útil ao agradável, aí ferra com tudo. Mas eu acho que o bloqueio criativo é o que mais me dá medo e o que mais acontece também. Certo, nesse caso, a situação é pior do que eu estava imaginando. Então, eu vou ter que prescrever um paracetamol de 250 ml, tá? Tomar todo dia, 5 da manhã com vodka. Adorei, vai ser isso mesmo, fechou. Ai, caramba, adorei. Agora, nós vamos para o bloco 2, terapia do casal. Meu Deus, terapia do casal, lá vem. Quero ver. Imaginando Lucas e Murilo, os dois personagens principais dos seus livros. Sim. Quais seriam as red flags de cada um? O casal. Ó, eu vou citar uma coisa que não deveria estar citando, tá? Que vai estar presente no próximo livro aí que vai lançar. O Murilo, na verdade, ele é um garoto muito, como pode dizer, não é sedento, como que pode dizer, possessivo, tem hora. A parte dele é possessivo. E já o Lucas acaba sendo uma pessoa muito saidinha. Então acho que acontece de dar umas merdinhas ali. Em questão do casal, os dois acabam não ficando muito certo ali, entendeu? Acho que o problema que teria ali é isso, que o Murilo pode ser um pouco possessivo em alguns momentos, muito emocional, que aquilo ali pode, né, no relacionamento dificultar bastante, e o Lucas sendo a pessoa um pouco mais saída, tipo, eu consigo fazer tudo, eu sou o melhor e tal, os carambas quatro, nada me abala. Aí acho que isso acaba impactando ali de certa forma. Consegui. É, qual foi o maior desafio do relacionamento dos dois? Acho que lidar com a distância, porque os dois cresceu no ensino médio, né, junto ali e tal, e quando se separou no volume 2 lá, né, que eles têm essa separação, cada um vai para uma escola, a Alice também vai para uma outra escola, então eu acho que esse processo foi mais doloroso, nossa, doloroso pro Murilo do que pro Lucas, né, apesar de morar perto e tal, assim, relativamente, acontecia bastante do Murilo ficar mal e tal, porque ele sempre estava ali como o Lucas sendo o porto seguro dele, entendeu? Então, aquela dependência emocional acabou criando ali, entendeu? Então, neste caso, o que mais aconteceu ali durante o livro é esse processo, sabe? Deles ver que estão longe um do outro. É isso.
Quem você acha que foi mais proativo na hora de resolver os problemas do casal? Ai, com certeza o Lucas. Com certeza. Porque o Murilo é uma pilha de nervos. Qualquer coisa. Ele é, tipo tímido. Ele é uma pessoa que é a pilha de nervos. Qualquer coisa que acontece explodiu. Deu errado ali, explodiu. Não ia dar certo. Ele já ia se culpar. Então não ia dar certo. Agora já o Lucas já tem aquela capacidade de olhar mais o que realmente o que realmente é certo, sabe? O que fazer de verdade. Porque se for esperar ali do Murilo, não vai sair nada, vai ficar parado num lugar e tal, nada acontece, só vai aceitar a situação, vai ficar parado ali, e é isso, vida que segue, deixa a vida me levar. Enquanto o Lucas já resolveu todos os problemas até daqui 5 anos, entendeu? E colocando ainda a Alice ainda no meio, a Alice é muito amiga do Murilo, então acaba que ela vai sendo um pouco parecida com ele. Ela consegue resolver algumas coisas, mas aí, mesmo assim, ela anda muito com o Murilo, acaba tendo os mesmos pensamentos também. Acontece muito. Durante os livros você vai ver. Interessante. Agora nós vamos para o próximo bloco. Pulsão de Eros ou de Thanatos. Para quem não Hum. sabe, a pulsão de Eros é aquela pulsão de vida, a vontade de comer, de copular, de se manter vivo. E a Uhum. pulsão de Thanatos é aquela vontade de morrer ou de matar uma pessoa. Então aqui nós vamos explorar o bate-bola. Para quem você abre o livro? Eu gosto, adoro. É o momento que eu mais esperava. Vamos. Ai, meu Deus. É o momento que eu mais esperei, até agora. Tem alguns autores que eu não sei se você já leu, se você não chegou a ler até agora, mas eu estimo que você conheça pelo menos uns 5 ou 6. Beleza. Se eu não ler, eu não vou ter muito o que falar. Mas, assim, é isso. Mas eu acho que provavelmente deve ter algum aí conhecido, sim. O livro para Jane Austen. Primeiro, eu não sei. Aí lá vai, por que você não abre? Não, mas não consumo muito. Então, eu não sei se eu abro ou fecho. Eu vou fechar, Deixa na porque eu não estante? consumo. Não, eu vou fechar. Beleza. Por quê? Por que eu vou fechar? Porque eu não consumo muito. Então, eu acho que pode, né? Eu acho que pode, né? Pode, Nesse caso. pode fechar. Então, eu fecho o livro para Jane Austen. Com Isso certeza. aí vai dar uma polêmica, viu? Vai, eu sei. É que eu não consumo muito, não tem como. Pode ir pro próximo. Você abre o livro para Colleen Hoover, Colin Hoover. a Não autora consumo também de. muito. Até alguns autores Ah, sim. eu conheço, já vi algumas coisas. Pode colocar na estante? Pode ficar assim na Pode. prateleira? Pode ficar na Se puder prateleira. ficar na prateleira, eu acho melhor. Assim, eu não tenho opinião formada. Tem autores que eu não tenho opinião formada. Porque eu não conheço 100% os trabalhos 100%. Então não consigo falar sobre. Ai, caralho. Daqui a pouco eu tô pessoal, nossa, Henrique, que porra é essa? Você abre o livro para a mãe do Frankenstein, a Mary Shelley, A mãe da Frankenstein? a autora do livro. Abro. Vou abrir o livro do Frankenstein, só pro Frankenstein. Eu tenho um livro de Frankenstein, só por isso, não mais nada. Mas, enfim. Você pode falar. Não, é que deu o lag da internet. Mas, assim, abro sim, sem problema nenhum. Você abre o livro para o Jorge Amado. Com certeza. Não tem nem palavras, porque Jorge Amado, ensino médio, a questão, eu li bastante. Então, para mim, o Jorge Amado faz parte ali da literatura, então precisamos ler, né? Na realidade, ali. Eu não só vou falar, nossa, eu li tudo, não vou ler muito de coisa. Não, só de saber que é um escritor super fodástico ali, de estar ali, tendo os livros que a gente teve capacidade de ler no ensino médio também, eu acho super incrível. Então é isso, eu abro o livro sim para ele. Você abre o livro para Emily Bronte.
Emily Bronte? Não sei quem que é Emily Bronte. É a autora do Monte dos... Não, Monte dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes? Ah, o Morro dos Ventos Uivantes. Isso. Ah, também esse nome não ajuda, né? Esse nome também não tá ajudando, não é por nada. Olha, não abro. Não gosto. Eu vou ser bem chato essa parte. É que tem aquela questão. O livro é uma coisa, o filme é outra. Então eu acho que o livro é um pouco melhor, um pouco. Não vou falar que é, nossa, maravilhoso, perfect, mas eu acho que poderia melhorar, vai. Mas eu não abro o livro não, porque eu não Mas é gosto. um livro difícil de ler, né? Porque não é É, narrado pelo personagem principal. exatamente. Pra minha pessoa, eu não gostei não. De verdade. Eu acho que tem. Ah, não vou falar isso não. deixa abaixo. Deixa. Em certas coisas, né? Vou falar não. Mas é isso. Mas eu só fecho o livro porque também não é o estilo que eu curto muito. Você abre o livro pro escritor tcheco polêmico Kafka, Quem que autor é? de Metamorfose. E aí fudeu, hein? Aí você me ferrou, porque É que eu não agora conheço muito bem seu gosto literário, eu não eu não consigo te dar conheço. uma dica muito Eu não sei boa. se é uma boa pessoa, se é uma pessoa, mas assim, eu não sei se eu abro, não, viu? Eu não sei o que é essa pessoa direito. Ele tá vivo, tá morto, Ele tá já entre. morreu faz Ai, meu muito Deus. tempo. Eu achei as obras dele incômodas, mas são críticas à sociedade, então você tem que ver de um jeito diferente, né? É que dependendo do tipo de crítica da sociedade, eu tenho que analisar muito bem quais tipo de críticas são, entendeu? Para saber onde que eu tô me enfiando ali. Mas eu não abro o livro. Na verdade, eu guardo na estante porque eu não conheço, tá? Então é mais por respeito mesmo às obras, não sei como que é, mas eu guardo na estante, deixo lá quietinho, sem mexer, lá empoeirado. Não vai ficar empoeirado, porque não conheço mesmo. Deus. Ai, caramba. Tem mais algum? Tem mais alguns aqui. Pode Esses falar aqui isso. eu acho que você vai conhecer. Uhum. Você abre o livro para Gabriel Garcia Marques, autor de contos que exploram o gênero realismo mágico. Olha, é brasileiro, né? Óbvio. É brasileiro, né? Não, Não é brasileiro? Nossa, pelo nome do Gabriel, pensei que era ele é da América Latina, mas ele não é brasileiro, ele fala espanhol. espanhol. Eu vou abrir, mas eu não conheço direito, tá? Não conheço, não. Tá bem. Eu vou abrir, mas não sei se as histórias são boas, mas eu não conheço. Ou posso colocar na estante, ou meio que aberto, assim, sabe? Não conheço, Dá mas uma ok. deixa o livro entreaberto, né? Isso vai ser entreaberto mesmo. Pode ser. Não tem muita Pode opção. ser. Tudo é válido. Então é isso. Então, você abre o livro para autora nacional contemporânea, autora de alguns livros infanto-juvenis, como Quem Vai à Cozinha, Thelma Guimarães. Ela já apareceu na minha escola. Já abro, não, já não. Que eu ia falar, sim, isso aí já. Sim, abro, com certeza. Eu acho que fazendo parte da literatura e que as crianças possam consumir também, e que adultos possam consumir livre, com certeza vou abrir tranquilamente. Abro o livro sim, com certeza 10 vezes, 15 vezes. Você abre o livro pro Lima Barreto, que é o, entre aspas, herdeiro de Machado de Assis, assim, do legado dele, das críticas à sociedade. Olha, eu já vi algumas coisas. Eu não vou falar que não abro, mas será que meio que aberto? Pode ser, Pode será? deixar meio Eu não. aberto. É porque. Eu vou deixar meio aberto. Porque no caso, assim, eu conheço tal, mas só que eu não sou muito fã. Pode ser? Pode Então. ser. Porque as minhas opiniões polêmicas aqui não pode sair. Mas enfim, é isso. Você abre o livro para poetisa Sylvia Plath, Silvia, como? Plath. Ela escreveu vários assim poemas sobre questões filosóficas, espirituais, e ela acabou suicidando aos 30 anos. Uau.
Caramba, nem eu sabia dessa, então, pra mim, só pelo termo, só tipo, ela fala sobre espiritualidade também, você disse? Sim. Eu acho que eu vou deixar meio que aberto. Não vou falar que eu sou aberto a conhecer. Entende? Eu sou aberto a conhecer. Mas eu vou deixar meio que aberto, sabe? Porque quando eu não conheço a pessoa em si. Então, é isso. Tá meio que aberto. Então, é isso aí. Você abre o livro para Agatha Christie. Sim, 1000 vezes, 2000 vezes, 3000, quantas vezes quiser. Assim, a Agatha Christie, ela foi pioneira de muita coisa, né? Então não tem nem o que falar. Ela, É. meu, porra, se você vai pensar numa livraria, você vai ter a Agatha Christie. Se você vai pisar num sebo, é li... pisar num sebo fica engraçado, né? O termo de falar, né? Mas, enfim, você vai num sebo, uma livraria de sebo, você vai achar uma Agatha Christie. Então, obviamente, eu vou abrir porque ela é pioneira de várias coisas. Então, óbvio, não tem nem palavras. Abro sim 1000 vezes. Você abre o livro para Edgar Allan Poe. Sim, também abro, porque eu acho por ser os primórdios dos primórdios, eu acho que ele inaugurou tudo ali, né? O estilo do horror ali, tal, do gótico, da fantasia, os caralho a quatro. Então, eu acho que super, 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 não tem nem o que falar. Gosto, já consumi? Já algumas vezes. Não é o estilo que eu consumo sempre, mas é muito bom e super abro, sim, o livro para ele, com certeza. Você abre o livro para H.P. Lovecraft. Olha, eu conheço, eu tenho uns livros aqui, em real, tem uns livros aqui que comprei. Eu não consegui ler nenhum. Mas aí você vai falar, nossa, mas por quê? É preguiça? Talvez um pouco de preguiça. É que eu peguei os livros, eu fiquei, ai, tô com uma preguiça. Mas eu abro assim o livro, vai, vou abrir assim o livro porque é talentoso, vai, é bem talentoso. Aí abro o livro sim. Por conta do talento, porque agora se for por mim ler, eu tenho preguiça. Eu tenho uma preguicinha ali. Agora nós vamos para o meu quadro preferido aqui do programa, que é o surto literário. Aqui a norma é fugir à regra. A loucura é a regra daqui. Não tem ninguém normal no surto literário. Então Eu a não minha sou. primeira pergunta é: o que vem primeiro, o personagem ou a história? Ah, na verdade, vem a história, né? Porque se eu falo, quando eu vou criar o meu universo de histórias ali, eu preciso, né, pensar na história primeiro. Eu preciso pensar na história e depois no personagem. Eu posso pensar num personagem, mas aquele personagem não ser para aquela história ali, né? Tal que estou desenvolvendo. Mas no caso, sempre em primeiro lugar vem a história ali, para mim, pelo menos, tá? Pra mim sempre vem assim, a primeira história, depois o personagem para desenvolver. Porque eu gosto de desenvolver o personagem de forma bem tranquila, eu gosto de pensar muito nas características, sou uma pessoa que pensa muito, muito nas características dos personagens, sabe? Pra dar uma ênfase em cada coisa ali, porque, sei lá, o personagem ele é chato, eu quero que ele seja muito chato, entendeu? Eu tenho que dar ênfase nisso, então eu sempre penso com carinho ali em tudo. Agora, considerando que algumas tramas mais dedutivas, como os casos desvendados por Sherlock Holmes, costumam ser imaginadas de um ponto de vista não convencional, às vezes do final para o começo, eu pergunto para você: faz mais sentido imaginar uma história do começo para o final ou do final para o começo? Aí eu prefiro, na verdade, eu prefiro do começo pro final, porque um bom esquecido que eu sou, se eu começar do final pro começo, eu vou me perder no meio do caminho. Eu com certeza iria me perder. Eu não saberia o que eu estaria fazendo mais. Então, eu acho que do começo pro fim, eu acho que sempre é o melhor, porque se eu já começar do fim pro começo, fica difícil para mim, porque minha mente ela me sabota. Então, eu ia misturar muita coisa que não tem nada a ver. Então, para mim, tem que começar mesmo do início. Eu acho que às vezes tem um bug meu mesmo mental, mesmo que não vai, que tem que ser do início ao fim. Se eu começo já a história lá, e o personagem já morreu, ou já aconteceu tal coisa, vai acontecer tal coisa, ele vai investigar o passado, não dá certo comigo. Porque eu acho que eu acho que eu não tenho a capacidade de escrever dessa forma. É do início ao fim mesmo. Total.
Alguns autores, como Lev Tolstói, escrevem e reescrevem a mesma obra várias vezes. Quando você estava escrevendo os livros do Entrelaços, você se viu fazendo isso com os parágrafos? Escrevendo, apagando e escrevendo de novo? Ai, é verídico. Total, total. Eu acho que todos os livros do Entrelaços foi uma base de eu escrever, sei lá, até 5 páginas e apagar 5 páginas logo em seguida, tá? Então, todas as páginas que eu escrevia, aí eu olhava assim no dia seguinte, não, às vezes não no mesmo momento, né? Eu olhava assim e falava, nossa, ficou tão ruim isso aqui, eu vou apagar. Aí eu apagava, aí no dia seguinte, eu falei, nossa, mas não tá tão ruim assim, sabe? Aí eu fico aquela cobrança, sabe? Aquela cobrança momentânea. Às vezes nem tá tão ruim assim, mas eu apago tudo. Parágrafos principalmente. O meu problema é nem na questão do parágrafo, é iniciar um capítulo. Como que eu vou iniciar o capítulo? Entendeu? Se eu iniciar um capítulo meio xoxo, capengo e manco, eu apago totalmente o capítulo todinho. Real. Eu apago bastante. Estava escrevendo, você já sentiu que a sua história tomou vida e foi para um rumo totalmente diferente do planejado? No volume 2 do Entrelaços, quando eu ia escrever ele, acontecia muito de eu pensar em coisas mirabolantes, sabe, para acontecer na história. E por ser um romance mais fofo, um clichê, um romance clichê, não sai muito daquele negócio, né? Então eu pensava, e se eu matar um personagem XYZ? E se eu fazer tal coisa? E se eu matar o Murilo? E se eu matar o Lucas? E se eu fazer tal coisa? Pra história dar uma, sabe, uma mudada. Eu sempre pensei nisso, eu sempre fui desse tipo de pessoa de dar um final drástico, de dar sabe, de ter um momento ali impactante demais. Mas aí eu pensei, não, eu tô escrevendo um romance LGBT, um romance fofo, que eu quero que as pessoas leiam e gostem, né? Gostem de estar ali, se imaginar na história. Então, eu sempre quis ter uma ideia mirabolante ali, colocar. Aí eu falei, não, para de loucura. Não, não pode. Aí voltava o eixo de novo. Era sempre assim. Acho que talvez em todos os livros, inclusive até o livro que eu tô escrevendo agora, tá acontecendo isso também. Eu quero colocar sempre algo muito mirabolante, mas não rola. E qual planta você seria? Planta? Por conta do meu cabelo, talvez um girassol. Por conta do cabelo, girassol, talvez. O que me enquadraria por ser loiro assim só. Que amo também girassol, adoro girassol, lindo demais. Eu acho que é uma das. Nossa, não tem nem palavra, lindo demais, é perfeito. Agora nós vamos para a área de colapso, onde informações do subconsciente virão à tona. Ai, meu Deus, eu tenho até medo. Então, minha primeira pergunta vai ter uma introdução um pouco longa, né? Todo mundo sente assim que quando está escrevendo, às vezes está copiando um artista, até mesmo de maneira involuntária. E eu gostaria de saber, quando você estava escrevendo a série Entrelaços, você teve esse sentimento, ou depois que você publicou, você sentiu algo assim, essa síndrome de impostor? Sim, quando eu estava escrevendo Entrelaços, o volume 1, tava muito no ápice do Heartstopper, né? Tava naquele negócio, Heartstopper tava estourando muito na Netflix, lançado a segunda temporada e tal, e eu tava tipo, nossa, que da hora e tal, mas aí quando eu comecei a escrever a ideia de um romance mesmo, já tinha muito tempo. Aí eu fiquei, será que eu não tô copiando muito? Entrelaços ao Heartstopper, será que eu não tô copiando muito de ter essa ideia? Aí eu fiquei, isso ficou matutando na minha cabeça por um bom tempo, porque o Entrelaços, ele não ia pro ar. A certeza que eu tinha que eu não iria publicá-lo. Porque eu sempre pensei assim, eu acho que o pessoal vai pensar que eu tô copiando o Heartstopper. Entendeu? Aí eu fiquei, toda vez que eu escrevia com muita vontade, daqui a pouco eu pensava, será que é o certo que eu tô fazendo? Porque tá com essa fama do Heartstopper, do nada tá lançando livro também LGBT ali, aí eu tava com esse pensamento, só que não, né? Na verdade, é totalmente diferente. Minha É história uma obra diferente, né? Exatamente, uma obra totalmente diferente, personagens diferentes, país diferente, tudo diferente. Mas como eu tava acompanhando Heartstopper, tava também ali aquele momento, todo mundo falando sobre, eu pensei que as pessoas iriam achar que é uma cópia, sabe? Ah, é um plágio do Heartstopper. E eu também comecei a pensar nisso um tempo que
por isso quase nem ia pro ar, quase nem publico o livro por conta desses pensamentos, que eu ficava, será que realmente vale a pena colocar? Será que as pessoas não vão pensar mesmo que é parecido com a série? Ou se eu copiei outra, aí daqui a pouco vem um plágio, entendeu? Aí eu ficava muito disso, totalmente. E isso acabava me deixando até triste, porque eu me cobrava muito sobre a história, escrevia a história legal ali e tal. Mas só que eu ficava me comparando com a história do outro ali, que o pessoal ia achar tal coisa. E é aquela realidade, minha história é totalmente diferente. Passa no Brasil, eu gosto de fazer minha história ambientada toda no Brasil, então, pra mim é isso. Cada um tem seus benefícios ali. Então, minha próxima pergunta é que muitas pessoas gostam de consumir conteúdos assim mais previsíveis, um pouco mais clichês. Você considera a série Entrelaços um clichê aconchegante ou acha que é um jeito equivocado de interpretar sua série? Não, eu mesmo falo que é um clichê. O próprio escritor fala que é um clichê. É um clichê aconchegante total. Se você quer um livro que você se sinta bem lendo, que é um romance que você está precisando ter, que é um romance que você sempre imaginou ter, é para ter o Entrelaços, entendeu? Então eu já fiz justamente isso porque o mundo tá muito difícil, entende? A sociedade ela é muito difícil. Eu criei um ambiente para as pessoas que forem ler meu livro, se sentir, sabe, abraçadas. Porque o Entrelaços é isso para mim. As pessoas se sentirem abraçadas, acolhidas, porque o romance deles é um romance fofo, não é um romance cheio de coisa mirabolante, é um romance cotidiano que acontece no dia a dia, acontece na escola. Então, o Entrelaços justamente veio dessa forma, sabe? Querer abraçar o público. Então, eu sempre pensei nisso, que eu sempre, quando vou criar meus livros, sou muito pé no chão. Eu quero abraçar as pessoas, sabe? Sobre aquela história. Eu não quero que ter ideias mirabolantes sempre. Eu quero colocar algo mirabolante dentro do livro. Mas só que eu não penso, sabe, tem acontece algo super foda. Não, eu quero que a pessoa se sinta bem lendo, se imagine dentro da história. Sabe? É isso. É o que Entrelaços representa para mim e também quero que represente para as pessoas é que o amor é possível. Entendeu? Que o amor é possível, que um romance saudável é possível, que não precisa de sofrimento, que não precise da pessoa estar se matando por conta de um relacionamento, entendeu? Eu quero que, sabe, as pessoas entendam que um romance, um amor pode ser vivido de várias formas, e formas bonitas, sabe? De forma fofa, de forma que você se sinta confortável. E é isso que eu passo com Entrelaços. Uma mensagem positiva. Sim, com certeza. Entrelaços é uma história positiva. Eu não gosto de criar algo negativo, sabe? Então, acho que o nosso mundo já tá muito, sabe, negativo demais pra gente colocar mais negatividade ainda. A gente precisa de histórias LGBTs, a gente precisa de romance LGBTs, a gente precisa colocar a gente que é LGBT no topo, entende? Então, é isso que é o necessário hoje em dia. E sentir que a gente tem nosso lugar, sabe? Habitar o nosso lugar é o que mais precisa hoje em dia. E com essa história é o que eu quero fazer. Eu quero chegar em palestra, eu quero chegar em palcos, falar sobre a obra do Entrelaços, mas falar de uma forma que todo mundo possa realmente se identificar, porque o romance começa numa escola, o amor começou na escola, que ele é possível sair da escola, que ele é possível sair de uma faculdade, que não tem tantos benefícios, sabe, dentro do romance ali, dentro do amor. Então, é legal também ter um romance ali que seja o seu momento, sabe, o seu momento de... tem a palavra certa, esqueci o nome da palavra, a palavra, mas enfim, é isso. Eu concluo aqui, porque senão eu me enrolo. Não a palavra. Se tivesse alguma situação muito bizarra, como, por exemplo, o bug do milênio, todos os seus livros sumissem da Amazon, da Wiclap, e você não tivesse nenhuma cópia física, não sei, pegasse em fogo, como você reescreveria a série Entrelaços? Você faria um livro único? Você mudaria os personagens, mudaria a história? Primeiro, que se acontecesse isso, eu ia ficar muito puto. De primeira, eu iria ficar muito puto, saberia nem como reagir. Minha pressão ia para as alturas, tá? Mas, assim, como eu tenho tudo salvo e tal, mas uma suposição total, eu acho que eu escreveria e colocava em livro só. Para não ficar bastante livros. Mas, assim,
Porque o Entrelaços, ele pode ser contado em um livro. Um livro só. Mas eu preferi fazer 3 livros justamente para as pessoas ter vontade de consumir mais ele, entendeu? Mas assim, super. É mais fácil de ler, né? Também porque como pode ser considerado também infanto-juvenil algumas partes, então é mais fácil para a pessoa ler. Porque uma criança, um adolescente, às vezes não quer ler 200 páginas. De verdade. Eu fui professor. Eu sei como que é a coisa. O aluno quer ler 100 páginas no máximo. Quer ler 20 páginas no máximo. Então, eu acho que dividindo fica mais legal. Então, eu acho que nesse caso aí, e respondendo a pergunta, restante da pergunta, eu reescreveria os mesmos personagens. Porque os personagens, pra mim, eu tenho... Ai, de verdade, é um carinho muito grande. Inclusive, meu celular, o plano de fundo é do Murilo e do Lucas. Eu não tô brincando, peraí que eu vou mostrar. Peraí que eu tenho que mostrar isso. Sem brincadeira nenhuma. Ó. É que tá embaçando um pouquinho por conta que tem um blur aqui. Mas é os dois. Aqui. Tô vendo. Entendeu? Então... Volume 3, né? Do volume 3. Inclusive, eu guardo eles como um maior momento da minha vida, porque o Entrelaços, ele é bem um momento difícil, como falei para você. Agora, nós vamos para a catarse da entrevista. Você vai se imaginar como se você estivesse passando por uma entrevista de emprego para trabalhar na escola onde Lucas e Murilo estudaram no volume 1. Uau. Certo? Nessa entrevista, você pode ser sincero, você pode ser irônico, você pode ser mal educado e grosseiro. Uma coisa que você não poderia fazer numa entrevista da vida real. Né? Ai, meu Deus. Como que seria isso, meu Deus do céu? Só de imaginar. Como que Fica tranquilo, vou fazer as perguntas e você responde como você quiser. Como você achar que merece ser respondido. Eu quero saber, vamos lá. Por que você quer trabalhar na nossa escola? Porque eu tô desempregado. É literalmente... Qual sua pretensão salarial? 20 mil. Não, a gente só paga 2. Ai, moço. Então, moço, eu tô aceitando, né? Se é o que tem, vai ser 2 mil mesmo. Pode ser isso aí. Como se vê daqui 5 anos? Ixi. Se me perguntam isso, vixe, seria isso mesmo. Daqui 5 anos, eu imagino mais velho, só isso mesmo, porque eu não sei não. É difícil. 5 anos mais velho. 5 anos mais velho, melhor. Total. Única certeza, né? Única certeza, porque tá fácil não. Agora vem a bomba. Vai lá. Tendo em vista alguns avistamentos de OVNIs no interior do Paraná, nós esperamos que nossos professores estejam preparados para interagirem com extraterrestres. O senhor tem alguma experiência com ensino intergaláctico? Nossa, aqui. Ai, caralho. Não mesmo. Não tem nem palavras pra definir isso. Puta merda. Se fizer uma pergunta dessa, eu me retiro. É uma habilidade essencial hoje em dia. Hoje em dia, não, com certeza. Sim, com certeza. Nossa. Eu queria ter o contato com os OVNIs, com certeza. Nossa, total. Agora, nós vamos para o encerramento. Muito obrigado, Henrique, pela oportunidade de entrevistá-lo, de poder estar aqui nessa tarde, poder fazer algo diferente, né, para os nossos ouvintes. Ai, obrigado, eu que agradeço de verdade por ter topado aí. E agora o momento do que eu me lembro é rede social, né? Sua rede social, Henrique. Seu Instagram, seu OnlyFans. Meu OnlyFans, total. Tá lá, vou divulgar tudo. A gente tem o Privacy OnlyFans, tô brincando. Não tá assim o negócio não, tá, gente? Ainda não. Mas vamos lá. Henrique de Andrade Oficial no Instagram
E nas outras redes sociais também tem, no Instagram também tem o Terapia de Escritor, lá vocês podem me seguir. Se vocês quiserem também participar aqui do Terapia de Escritor, vocês entrem em contato comigo pelo Instagram, lá pelo direct, ou pelo Henrique de Andrade Oficial, pelo direct também, tá bom, pessoal? Se você conhece algum escritor independente que está com vontade de divulgar seu trabalho, pode mandar para mim lá, pode me indicar que eu vou conversar com esse escritor pra gente fechar aí e bater um papo bem legal aqui. E suas redes sociais, né, Lisandro? LYX_10. Então, fechou. As redes sociais vai estar tudo aqui bonitinho, gente, aqui na tarjetinha aqui embaixo. Quero agradecer novamente aqui por você me entrevistar. Foi muito legal, adorei de verdade. E quem sabe vem mais aí entrevista na próxima temporada, aí que vai ter mais livros e livros. Você também aqui, que eu vou te entrevistar logo mais também. É isso, meus amores. Um beijão. E até a próxima. Tchau, gente. Bye, bye. A gente vai, mas a gente volta, porque a vida é feita de entrelaços. Exatamente. Bye, bye, pessoal.